Olá, meu nome é Alissa Pachowski e nesse vídeo eu vou falar brevemente do trabalho que eu desenvolvi juntamente da professora Ana Ruth Miranda para apresentar nesse 24º Impós. Se trata de um estudo exploratório que tem como objetivo descrever e analisar erros ortográficos encontrados na grafia dessas sequências Kwe-Gwa na escrita de crianças dos anos iniciais de escolarização. No português brasileiro, as sequências Kwe-Gwa estão presentes em uma lista não muito longa de itens lexicais, como em quadro e água, por exemplo. Com as vogais que seguem essas sequências, elas formam ditongos crescentes, estruturas que a nossa língua tende a evitar. No entanto, a diferença dos demais ditongos crescentes presentes no português brasileiro, essas sequências Kwe, Gwa, diante de A e O, não comutam com o hiato. Isso, então, gera uma discussão na literatura sobre qual seria a análise fonológica mais apropriada para essas sequências. Para alguns autores, essas sequências constituem segmentos complexos no português brasileiro. Por outro lado, alguns estudos de aquisição fonológica sugerem que essas sequências, pelo menos na fonologia infantil, podem ser interpretadas como ônfetos complexos. No período de aquisição da escrita, quando o conhecimento fonológico já adquirido pela criança é retomado, ainda se sabe pouco sobre as hipóteses que as crianças têm acerca dessas sequências. Essa pesquisa, então, procura suprir justamente essa lacuna. Os dados analisados nessa pesquisa foram extraídos de 84 textos espontâneos que compõem o primeiro extrato do banco de textos de aquisição da linguagem escrita, o Batalha, que foi criado e é mantido pelo Grupo de Estudos sobre Aquisição da Linguagem Escrita. Esses textos foram coletados entre 2001 e 2004 e foram produzidos por crianças de 1ª a 4ª série do ensino fundamental de 8 anos. A análise dos erros nessa pesquisa levou em consideração 3 variáveis em especial: tipo de sequência, Kwa ou Gwa, categoria de erro, fonológico, ortográfico, fonográfico ou híbrido, e ainda tipo de erro, uma descrição mais específica do processo ocorrido dentro das grandes categorias de erro. Do total aproximado de 24 mil erros computados, aqueles que envolvem as sequências Kwe e Gwa somaram 129 ocorrências, sendo essas ocorrências identificadas em 84 textos dos 2024 que totalizam o primeiro extrato do Batalha. Os erros em Kwa foram mais numerosos que os erros encontrados em Gwa, porém esse ainda é um número bastante impreciso, porque os acertos, também importantes para o cômputo geral dos dados, não foram incluídos nessa primeira etapa da pesquisa. De modo geral, o que se observou foi uma maior incidência de erros do tipo fonológico. Dentro dos erros de natureza fonológica, aquele que teve maior incidência foi o que dizia respeito à alteração do traço sonoro na consoante oclusiva velar. As demais estratégias, com exceção de um caso episódico de assimilação, dizem respeito a alguma alteração na grafia do glide. Um desses tipos de erro chamou a atenção. É a substituição do glide por uma líquida lateral ou uma não lateral. Uma estratégia que é típica para o contexto do ônfeto complexo, tanto em dados de aquisição como dados de variação e também na escrita de crianças em fase de aquisição da escrita. E como passos seguintes, nós pretendemos, em primeiro lugar, incluir os acertos no cômputo geral dos dados, também como um passo futuro, comparar os dados obtidos com a grafia de outros segmentos e estruturas fonológicas, como, em especial, as soantes palatais, os ônfetos complexos e também sequências de ditongos crescentes que comutam com hiato. Eu agradeço a atenção de quem assistiu esse vídeo, fico à disposição para tirar qualquer eventual dúvida que possa ter ficado. E deixo aqui também o site do nosso grupo de pesquisa para que o trabalho que nós desenvolvemos possa ser conferido por vocês. Muito obrigada!